Informação importante, 2 meninos da base do Atlético estão deixando o clube, vão reforçar o Cuiabá. Deixa o seu like aí para ajudar o nosso conteúdo e se inscreve no canal. Luiz Felipe, lateral esquerdo de origem, jogou a copinha como ponta direita. E Cauã Menegatti, volante de origem, que jogou inclusive como lateral em alguns momentos nessa temporada pelo Atlético. Esses caras estão deixando o sub-20 atleticano para reforçar a categoria de base do Cuiabá. Luiz Felipe é lateral esquerdo, jogou a copinha recentemente com o Alexandre Lemos, treinador da equipe do sub-17, como um ponta direita. É um jogador de bastante arranque, bastante velocidade e capacidade de driblar. Foi utilizado mais à frente pelo lado direito do gramado porque precisava. O Atlético não tinha, por exemplo, o Bruninho, que era a referência do sub-17 e que foi jogar logicamente a equipe de aspirantes, depois na equipe profissional. Então precisava ter um ponta direita de rabisco, de incisividade, e o Luiz Felipe foi escolhido para fazer isso. Não iniciou todos os jogos, alguns apenas ele inicia dentro da copinha, não foi a melhor atuação possível. É um jogador que não era tão bem avaliado assim internamente, inclusive, e é um cara que deixa o Furacão para reforçar o Cuiabá nesse momento. Cauã Menegatti, um volante que participou inclusive da Taça FPF, teve minutos e minutos, não foram consideráveis, mas minutos que não foram tão qualificados também. É um jogador que tem qualidade para se aproximar dos companheiros, capacidade no jogo curto para criar jogadas, pode ser improvisado como lateral direito também, jogou dessa maneira ao longo da copinha, inclusive foi mais utilizado na copinha depois da lesão do Gabriel Feitosa, camisa 5, e que teve que se afastar porque sentiu uma lesão no joelho. O Menegatti passou a ser utilizado aí sim como volante, também sem tanto destaque assim, mas me agradou muito a bola longa dele, a capacidade de lançamentos que ele teve para conseguir gerar jogo para o Atlético. Não são baixas que vão fazer grande falta, na base atleticana não estão entre os destaques da base do Atlético, e claro, é sempre ruim ter perdas na base, perder jogadores para equipes que estão dentro do futebol brasileiro, mas nesses casos o pior não aconteceu, não são um absurdo nenhum as saídas desses dois jogadores, inclusive que não eram tão bem avaliados assim pela comissão técnica atleticana, pela parte de campo e bola do Furacão, o Luiz Felipe e o Cauã Menegatti. O sub-20 do Atlético não começa tão bem assim a temporada nesse momento, venceu o Cuiabá dentro de casa, mas perdeu pro Vasco e pro Palmeiras nessas 3 primeiras rodadas. A gente segue a cobertura do sub-20 aqui na Atlético com as jornadas esportivas mais à frente, e nessa quarta-feira, inclusive hoje, está sendo gravado e publicado esse vídeo, o Furacão pega o Araucária, do Paranaense sub-20, onde seriam testados esses dois jogadores que já estão deixando o clube. O sub-20 normalmente é utilizado para o Atlético ter exatamente uma utilização a mais dos jogadores que nem sempre têm minutos no contexto mais competitivo que é o Campeonato Brasileiro. A base do Atlético ainda venceu o Ibrachina na Copa do Brasil e o Esfera, no sub-17 atleticano, e o Esfera foi por 5-1, tá? Foi uma baita de uma vitória atleticana na Copa do Brasil, contra uma das melhores bases, duas inclusive, o Ibrachina e o Esfera, são dois times que têm uma base muito forte dentro do cenário paulista, então são duas vitórias de bastante imposição da base atleticana, que tem feito um processo muito interessante dentro dessas categorias. É muito interessante mesmo. Para mais informações sobre o dia a dia do Atlético, o Tretes News, nas quartas, quintas e sextas-feiras, às 8 horas da noite, e a partir da próxima semana também, às segundas-feiras, às 8 horas da noite, porque a Central do Mercado acabou, não tem mais janela. A gente segue então com o Tretes News para atualizar todas as informações do seu dia a dia do Furacão. Onde você vai para saber todas as notícias, para ter um resumão do que aconteceu no dia, é no Tretes News, com a apresentação da Thaís Kloss e o nosso time de comentaristas e também da reportagem. Beleza? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito. Informação fica: Cauã Menegatti e Luiz Felipe, volante e lateral esquerdo de origem, respectivamente, estão fora do Atlético, devem reforçar o Cuiabá no cenário de base brasileiro. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima. Valeu!